As eleições num país podem impactar o mercado imobiliário? Eu sou Henrique Reisler, CDO da Portugal House, sua boutique de negócios. Você acha que as eleições, como aconteceu nesses dias em Portugal, podem impactar o mercado imobiliário? É negativo, é positivo? Instabilidade, falta de maioria governativa? Qual é a sua opinião? Faça a sua pergunta aqui no nosso YouTube, compartilhe nosso vídeo, dê o seu like e continue a acompanhar aqui os conteúdos da Portugal House. Toda semana conteúdos exclusivos, muita informação, muito conhecimento sobre o mercado imobiliário, sobre economia, sobre geopolítica, que pode impactar o seu negócio, o seu arrendamento, o seu investimento. E também nossos canais ali no YouTube, que eu estou falando para você, Instagram, Facebook e LinkedIn, Portugal House. A verdade é que não existe maioria cá no Parlamento de São Bento, cá em Portugal, e o Parlamento cá em Lisboa. Eu não sei se você sabe, o Parlamento de São Bento era uma antiga catequese, um antigo mosteiro, há muitos anos atrás, e que se transformou depois no Parlamento português. Vale a visita, é espetacular. Tem biblioteca, tem áreas que você pode conhecer um pouco da história de Portugal, a história das ex-colônias. Existe alguma sessão parlamentar que são abertas ao público também. Tem dias que você pode visitar, ou seja, o Parlamento de São Bento é realmente espetacular. A verdade é que a Aliança Democrática ganhou as eleições deste maio de 25, muito próximo do Chega, que possivelmente vai ter o segundo força política de Portugal, e o Partido Socialista, uma das maiores derrotas da história recente, junto com os outros partidos, nomeadamente de esquerda. A chamada direita em Portugal tem hoje alguma coisa como 65% do parlamento, considerando o AD, Chega e Iniciativa Liberal, ou seja, uma grande maioria. A questão é, será que vai ser formado maioria para governar pela próxima legislatura, os próximos 4 anos, já que a AD e Chega têm dificuldade de conversar? Ou a própria Iniciativa Liberal, será que vai se unir à AD de Montenegro, de Luís Montenegro, para fazer maioria? Isso é uma pergunta que fica no ar, ou seja, independente disso, os últimos anos houve uma certa instabilidade política cá em Portugal, e isso de forma alguma impactou os mercados. Agora, se a crise é forte, pode impactar, porque qualquer investimento que se faça, seja investimento em termos pessoais, você quer comprar uma moradia nova, um apartamento, quer mudar-se para Portugal, se existe uma instabilidade política, isso pode impactar. Não quer dizer que você vai ter uma opinião diferente se tiver uma crise política. Agora, estabilidade é o que todo mundo quer. Veja o caso, por exemplo, da Suíça. Ninguém fala da política suíça, não é verdade? Porque a Suíça conseguiu estabelecer na sua marca, no seu brand, um grau de estabilidade financeira, de estabilidade jurídica, de estabilidade política e econômica. Agora, é importante saber, e essa é a minha opinião, a AD vai conseguir governar pelos próximos 4 anos. Mesmo sem a maioria importante de metade mais um dos parlamentares, vai conseguir pontualmente fazer a sua governação, porque o Partido Socialista, que era a segunda força, nesse momento está fora do jogo. Tomou uma grande derrota, vai precisar se reequilibrar. O próprio presidente do partido já pediu demissão, portanto, eu acredito que será uma fase de uma certa estabilidade política aqui em Portugal. Dificilmente nos próximos 4 anos haverá novas eleições. Essa é a minha opinião em relação aos resultados do mês de maio de 25. Portanto, se você quer investir cá em Portugal, a política não vai ser um empecilho. Independente disso, você tem que analisar, você que é fora da União Europeia, que você está dentro de um regramento europeu, percebe? E esse regramento europeu também dá uma base de estabilidade
para os países da União Europeia. Muito diferentes que você vem do Brasil, da Argentina, da Índia ou de qualquer outro país que é um país, entre aspas, isolado. Aqui você está dentro da Comunidade Europeia, existe o Parlamento Europeu em Bruxelas, o que baliza as leis que cada país deve cumprir. Isso é uma coisa bastante importante. Por isso que mesmo, por exemplo, você pega o caso da Espanha, que o Sánchez está lá, que fez uma aliança com um partido ilegal e conseguiu ter a sua maioria. Você pega vários casos, o próprio Macron na França, a Áustria, Países Baixos, onde, apesar de existir ainda uma polarização muito grande aqui na Europa, existe uma polarização muito grande entre a chamada direita e a chamada esquerda, que eu não gosto muito desses nomes, mas enfim, mas independente disso, existe um ambiente propício a negócios. Então, se você vem com o mindset da América do Sul, você vem o mindset da África ou da Ásia, aqui na Europa você pode investir porque o regulamento jurídico mantém-se perfeitamente estável, perfeitamente em funcionamento. E mais importante, que a Euribor, a taxa de juro do mercado europeu, ela está com tendência de baixa. Obviamente que nós não podemos garantir que até o final do ano ela vai continuar em baixa, porque dependemos hoje da política americana, do tarifário americano, da questão geopolítica, das guerras. Quem sabe, não sei, o que pode acontecer, novos conflitos nos próximos meses. Esperemos que não. Esperemos que exista paz. A paz gera estabilidade. A política gera estabilidade. E com isso, obviamente, você fica muito mais à vontade para fazer os seus investimentos. O que é interessante, que ao você ver o mapa de Portugal, você vê que as regiões notadamente mais pobres economicamente, quem ganhou foi o Partido Socialista. As regiões mais ricas foi para a AD e para o Chega. Isso é uma relação que você pode dizer, os partidos de direita são mais empreendedores, são mais a favor da liberdade de expressão, da liberdade de negócio, e o Partido Socialista acredita muito mais numa presença governativa, presença do governo, do Estado. Isso é uma análise que eu deixo para você fazer. Mas é interessante isso, principalmente a região do Alentejo, aqui no sul de Lisboa, de Cascais, eu falo com vocês aqui de Cascais, teve a vitória do Partido Socialista. Uma coisa que é interessante, muito interessante, isso que eu vou comentar com você agora, sem me esquecer, dá o seu like, compartilha o vídeo, segue a Portugal House nas redes sociais. É importante, você está gostando, compartilha, faça a sua opinião, faça a sua pergunta, que eu vou estar sempre aqui procurando interagir com vocês. O interessante é que, desde a Revolução dos Cravos de 74, o Estado português foi dividido por dois partidos, PSD, hoje Aliança Democrática, e o Partido Socialista. Sempre existiram essas duas forças. E essas duas forças se intercalaram no poder. Percebeu? Isso é uma coisa muito importante. O que aconteceu ontem? O Chega, que tem aproximadamente 6 anos, que é um partido de direita, eu não considero de forma alguma o partido de extrema direita, partido de direita, será a segunda força política, ou seja, ele entra no meio, de um lado, com pouca votação, o Partido Socialista, do outro lado, AD, líder do governo, com seu primeiro-ministro, com mais ou menos 35% dos votos, e o Chega, alguma coisa como 22, 23. Portanto, o Chega entra no meio dessa polarização histórica de Portugal. Ou seja, o que isso pode impactar? Na minha opinião, pode impactar que as pautas do Chega tenham mais relevância. Por exemplo, liberdade de expressão, a liberdade nas redes sociais, a questão da imigração como algo muito importante aqui em Portugal, uma imigração regrada, organizada, as pessoas que vêm para cá com um histórico de possibilidade de ter emprego, de se integrar à sociedade. Vários outros pontos que o Chega traz, que muitas vezes tem sido rotulado como de direita, vai entrar de forma muito mais forte no debate do parlamento.
E a Aliança Democrática de Luiz Montenegro, na minha opinião, será obrigada a dar mais relevância. Você que não é de Portugal, ou se acompanhou as eleições, houve já uma discussão na campanha desses temas que, bem ou mal, o Chega trouxe à tona. Gostaram ou não gostaram de um partido, de um presidente? Estamos em democracia, em liberdade. Cada um faz o que quiser. Eu estou trazendo aqui para vocês uma análise para que como isso pode impactar o seu negócio. E, portanto, as pautas do Chega devem ter mais relevância. Segurança jurídica, a própria segurança. Portugal perdeu um pouco, apesar de ser um país imensamente seguro, nos últimos anos perdeu um pouco a questão da segurança. Muitos trazem isso como um aumento da imigração da América do Sul e notadamente de países asiáticos. Existe dúvida sobre isso, mas muitos dados dão essa indicação de que pode ter sido isso uma razão. Outra questão, a lentidão da justiça, ok? Portanto, são temas que vão entrar num debate mais amplo, não só em relação a conselhos e câmaras e cidades ao longo do país, como discussões nacionais. Isso, na minha percepção, é um ganho do resultado dessas eleições, ou seja, sai aquele debate sempre PSD, Partido Socialista, entra um novo player que é o Chega, que apesar de muitos não gostarem, teve uma eleição histórica e que tem uma tendência a crescer, porque usa muito bem as redes sociais e traz demanda das pessoas, que o PS demorou para se dar conta e a Aliança Democrática agora também, com uma certa lentidão, começa a se dar conta de algumas pautas muito relevantes. Veja que isso que eu estou comentando com você é um debate também dentro da União Europeia. Se nós formos aqui para a vizinha Espanha, apesar de ser um governo do Partido Socialista Espanhol de esquerda, a direita também é muito forte, tanto que a direita ganhou as eleições na Espanha, só que não conseguiu formar maioria. Ou seja, isso que eu estou comentando com você serve para grande parte dos países da União Europeia, que está mudando a pauta, está mudando o eixo. Isso eu acredito também tenha relação com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos da América. Será que agora seremos mais pragmáticos, mais pró-liberdade de expressão, mais pró-relações comerciais, que é o que Trump está trazendo fortemente a questão do business, do negócio? E claro, se isso começar a crescer, o seu investimento imobiliário, novas promoções, novos condomínios, novas moradias, novos edifícios, quem sabe com mais oferta, os preços podem se equilibrar. Ou seja, é um novo momento que chega, é um quebra desse paradigma político que existia em Portugal, mas acima de tudo, eu termino esse vídeo dizendo para você, existe estabilidade jurídica, existe estabilidade econômica, existe estabilidade política, mesmo com algumas questões dentro do parlamento. Isso não vai de forma alguma impactar o seu negócio. Venha para Portugal, invista em Portugal. Se você vive em Portugal, fale com a nossa equipa, entre no nosso site, portugalhouse.pt, faça comentário aqui no YouTube, em todas as outras redes sociais, porque Portugal segue sendo um país espetacular para investir, um país espetacular para viver, e a política, diferente de vários outros países, é uma demanda importante, mas não é prioritária no momento de você fazer os negócios, porque os negócios seguem acontecendo, as oportunidades seguem acontecendo, principalmente com o juro mais baixo, é o momento de voltar a investir no imobiliário, e você sabe que historicamente o mercado imobiliário é um movimento, é um segmento que gera uma grande quantidade de recursos e necessariamente de lucro e de ganhos. Portanto, eu me despeço de todos agradecendo o tempo que vocês tiveram aqui conosco e mais uma vez, dê o seu like se gostou, faça o comentário, compartilhe nosso vídeo, que a gente volta nos próximos dias com mais comentários aqui na Portugal House, a sua boutique de negócios.